Você que vem na igreja pela primeira vez, bem-vindo. Tem alguém pela primeira vez aqui? Bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Seu nome? Marcos. Bem-vindo, Marcos. Esta igreja tem a alegria em lhe receber, ok? Deus abençoe a sua presença. Aqueles que já têm vindo às vezes, continue também com esta mesma palavra. Bem-vindos. Nós vamos então abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 12, versos 46 a 50. Mateus capítulo 12, verso 46 a 50. Todos encontraram? Nós estamos falando sobre os 4 pilares, do reino de Deus. Toda construção que queira ficar em pé, ela tem que ter no mínimo aí os 4 pilares, ok? Senão vai o quê? Desmoronar, vai cair. Nós podemos aqui trabalhar dessa forma. Abra sua Bíblia, show? Nós vamos ler agora. Ô Francisco, depois passa para mim aí fora aquele carta gospel. Diz assim: olha, o pastor pediu para você entrar. Se na salinha tiver mais de um adulto, ou mais de 2, perdão, mais de 2, manda para cá. Não tem necessidade, não. 2 pessoas é suficiente, tá? Nós vamos ler, ok? Verso 46, diz assim: Mateus 12, 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e irmã, e mãe. Amém? Amém. Amém ou amém? Amém. Tem uns quando a gente vai falar amém, né? Pois é. Então, queridos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Hoje nós falaremos sobre fraternidade em Cristo. Correto? Conta-se a história de um camarada aqui. Você poderia com facilidade bater nele. Ele era pequenininho igual eu, mas pensa num pequenininho valente. E todo mundo provocava ele. As pessoas chegavam nele e, para poder brigar com ele, xingavam a mãe dele. A gente sabe que mexer com a mãe da gente, né? Não é só ele, mas claro que algumas pessoas já desenvolveram aí a habilidade de ouvir essas coisas e largar para lá. E o camarada dizia: ah, seu filho de uma pi, rapaz, o baixinho virava o cão, né? Ele sabia que ele apanhava, mas ele partia para cima e arrebentava, mas ele saía arrebentado. Tamanho espírito de fraternidade que ele tinha no seu coração. Esse camarada veio a aceitar Jesus. E no dia que esse texto foi lido, na hora que o pastor disse amém, ele disse amém, né? Por que amém? Porque o espírito de fraternidade dele alcançava um nível. E nós vamos trabalhar sobre isso. Muitas pessoas estão na igreja, mas o seu conceito de fraternidade está muito aquém daquilo que a Bíblia se nos apresenta. O conceito de fraternidade é laços
de irmandade. Reparem no texto, é família. Ah, pastor, então ele estava certo. Será? Então vamos começar lendo. Primeiramente, nós entendemos que existe um nível ou um tipo de fraternidade, que é a fraternidade universal. A fraternidade universal, ela está aí, apresentada no texto. Quando falava ainda Jesus à multidão. Então, querido, o primeiro tipo de fraternidade, não é o primeiro no sentido de nós colocarmos, né? Primeiro, segundo, não. O primeiro que o texto apresenta aqui para nós. Qual é o primeiro tipo de fraternidade? Diga comigo, fraternidade universal. Fraternidade universal. Ou seja, família universal, né? Essa família universal está dizendo que dentro do planeta Terra, todos nós somos o quê? Somos irmãos, somos descendentes de Adão e Eva. Todos nós temos esse laço consanguíneo. Isso é fraternidade. Fraternidade é irmandade. Todos nós temos esse laço consanguíneo. Concordam, sim ou não? Sim. Tanto que há apelos, né? Quando os países estão em guerra, a Igreja Católica, a Igreja Luterana, metodistas, os batistas também apelam pela fraternidade universal, para que os países cessem as guerras, onde nós apresentamos uns aos outros como o quê? Como iguais. Somos uma fraternidade. Não existem no mundo duas raças. Sabia disso? Quantas raças nós temos no mundo? Uma. Que raça é essa? Humana. A humana. Aí vem os preconceituosos, raça negra, raça indígena. Não, meu irmão. O indígena, se você levar para um laboratório, ele tem em si, biologicamente falando, ele é humano. Ele não difere em nada de você. O sangue dele não é azul, o sangue dele não é roxo. Claro que ele é diferente com alguns aspectos, sua língua é diferente, seus costumes e culturas são diferentes, mas ele é humano. Aqueles chineses com aqueles olhinhos bem puxadinhos, né? Os olhinhos puxadinhos, certo? E aí a gente fica achando que nós somos melhores do que os índios. Nós achamos que somos melhores do que os japoneses, do que os negros, e os negros achando que são melhores que os brancos. Por exemplo, lá no Senegal, quando nós saímos de Guiné-Bissau na guerra, o comandante, o alto general do Senegal queria nos humilhar. Nós estávamos saindo de guerra e ele queria nos humilhar. Todos os brancos. Ele fez questão de colocar, né? Queria que nós partíssemos continência para ele. Então, nós entendemos que a fraternidade universal está aí. Você consegue enxergar aí na tua Bíblia a palavra? Ele falava ainda Jesus à multidão. Multidão é o primeiro tipo de fraternidade, o primeiro tipo de família que nós entendemos que existe. Agora, a Bíblia nos diz, em João capítulo 6, verso 26, Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. A multidão geralmente busca Jesus pelos seus benefícios. A multidão geralmente busca Jesus, eu estava ouvindo o Tiago fazer aqui a abertura, não pela face de Deus, mas pelas mãos de Deus, por aquilo que Deus pode dar materialmente falando. Esse é um aspecto da multidão, esse é um aspecto da fraternidade universal. Querido, a igreja ela precisa estar atenta a quem Jesus mantém o foco. A fraternidade, Jesus mantém o foco na fraternidade universal, Jesus mantém o foco na fraternidade, enfim, nos outros dois tipos que vamos estar falando. Já adianta essa pergunta. O texto continua dizendo: quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele, alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Aí Jesus agora, o texto nos apresenta o segundo tipo de fraternidade, que é a fraternidade consanguínea. É a família onde você nasceu, seu pai, sua mãe, seus irmãos e também seus parentes, né, tios, primeiro grau, alguns arriscam a dizer até terceiro grau,
Então, meus irmãos, esse texto nos apresenta o segundo tipo de fraternidade, que é a fraternidade consanguínea, família mesmo, no sentido natural. E o texto está aí. Mateus capítulo 13, versos 55 e 56, a parte A. Se você quiser me acompanhar, Mateus capítulo 13. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? Então Jesus, ele também tinha parentes. Agora, o texto afirma que o pai de Jesus era José. Agora nós entendemos que o pai de Jesus era Deus. José era um pai adotivo. Meus irmãos, essa fraternidade consanguínea, nós somos muito apegados a ela, mas muito mesmo. Essa fraternidade universal, ela não é tão forte, né, quanto é visto, por exemplo, em África. Não é nem universal, seria uma fraternidade étnica, não é nem familiar, seria um outro tipo, quarto tipo, só para você entender. Como na África nós temos os fulas. Você tem fulas residindo em Guiné-Bissau, você tem fula residindo em Senegal, fulas em vários países, mas eles se consideram parentes. Eles são fraternos, eles têm uma mesma língua, o mesmo costume, uma mesma cultura, apesar de estarem vivendo em países diferentes. Eles se consideram. Então seria um outro tipo, um quarto tipo aqui, que é o étnico, né? Mas voltando para o texto, eu estou trabalhando apenas com os 3 tipos que me apresenta aqui no texto. Então, querido, nós vamos trabalhar dessa forma. Fraternidade sanguínea ou consanguínea, sua mãe e seus irmãos. Quando você pegar na saída, um boletim, por favor, né? Quando tiver aqui, mas pastor, esqueci de colocar o pai. Se eu colocasse o pai, eu entraria em contradição, porque o José não é pai sanguíneo de Jesus, por isso eu não coloquei em cima, apesar de versículo, capítulo 13, versos 55 e 56a, afirmar que José é pai de Jesus, mas na realidade nós sabemos que não. Então, meus irmãos, a fraternidade sanguínea é apresentada aqui, mas olha a reação de Jesus. Jesus nesse texto não está dizendo, olha, você tem que jogar sua família no lixo. Não. Mas há algo muito interessante nesse texto. E aí eu gosto de ler bem alto. Jesus disse assim: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Que pergunta, né? Estendendo a mão para os discípulos, ele disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Jesus agora então apresenta um terceiro tipo de fraternidade, que para ele é a prioridade no reino de Deus. Diga comigo, discípulos. É a fraternidade espiritual. Mateus capítulo 7, verso 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse terceiro tipo de fraternidade, querido, é a fraternidade que Jesus mantém o foco, a família espiritual. Primeiramente, a fraternidade universal, a multidão, pois a fraternidade consanguínea, a mãe, os irmãos de Jesus. Mas agora nós temos então a fraternidade espiritual, e aqui nós podemos ir para Romanos capítulo 12, verso 22, para você entender melhor quem são os discípulos de Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqueles que de fato são os discípulos de Jesus, são aquelas pessoas que, olha o texto aí, eles apresentam seus corpos em sacrifício vivo. Não é simplesmente um copo de cerveja que acaba se tornando em 50. Não é uma mulher que acaba virando vício uma a cada semana.
Não é caixa 2 que acaba virando caixa 2 todo mês, né? Toda semana. Não. Aqui está dizendo para apresentar o corpo, né? Falando mais propriamente, o corpo em sacrifício vivo. O seu corpo é um instrumento de glorificação ao Senhor. Muitas pessoas se acham como discípulos de Jesus, mas você olhando para esse texto, continuando, ele diz: não sejam conformados com este mundo. Os discípulos de Jesus são pessoas não conformadas com este mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ele sabe que isso aqui é passageiro, tudo vai passar. Mas ele é transformado também pela renovação do entendimento. Ele busca uma renovação diária. Ele busca uma renovação diária da sua maneira de pensar. Essa é a família de Jesus. Jesus olha e diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus aponta: aí estão. Ele aponta para os discípulos: aí estão. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa fraternidade espiritual, querido, Jesus nos ensina a priorizar a família espiritual. Por causa de leituras mal feitas, nós temos, tantos extremos. De um lado nós temos teologia da libertação, do outro lado nós temos a teologia da prosperidade, vários extremos. Mas Deus está dizendo para você: valorize a sua família espiritual, porque é com ela que você vai morar na eternidade, é com ela que você vai passar a eternidade. Lá em Atos capítulo 2, versos 41 a 42, tem um resumo, depois você pode ler até o final, até 46, salvo engano. De sorte que foram batizados os que creram, os que de bom grado receberam a palavra. Isso é família espiritual. Eles foram batizados, significa que foi feita uma aliança. Não há fraternidade fora da aliança com Jesus. Ah, pastor, a gente tem que ser mais fraterno. Legal. Foi isso que Jesus ensinou? Cadê a aliança? Aí quando você fala da aliança, a pessoa pula fora. Então a igreja precisa compreender que a fraternidade que Jesus está nos ensinando como discípulos a manter o foco é na fraternidade espiritual, na família espiritual. Ele não abriu, querido, nem para sua mãe, nem para os seus irmãos. Vou dar um exemplo. Hoje eu tenho residindo comigo minha irmã, Chico, está ali. Já morei com ela também em Goiânia. Ela residia em Goiânia, eu fui para lá, né? Então, graças a Deus, tudo bem. Aí alguém disse: pois é, pastor, mas é sangue, legal. O Jadiel era o que, meu? Nunca vi na vida nem mais gordo, nem mais magro. Morou comigo quase 2 anos. Mas também, querido, não achei o Jadiel lá no meio da rua, peguei e botei dentro de casa, não. O Jadiel tinha feito uma aliança com Jesus. O Jadiel, segundo, e era claro que também não era perfeito, era um jovem que os pais mudaram e ele perdeu o quê? Ia perder o ano, ia perder tanta coisa. E aí? Fazer o quê? E aí, José? Deus tocou no meu coração. Um rapaz, um jovem, era menor de idade, tinha 17, tive que ir no juizado, no conselho tutelar junto com o pai dele, pegar o documento. Eu falei: você está sob a minha guarda, rapaz. Eu e a Zilene lá, várias vezes, dei um puxão de orelha nele, ficava só no celular. Na verdade, Zilene, ficava lá, no celular. Oxe, opa, aqui não. Aqui não. Eu te pergunto, o Jadiel aqui não. Ele só fazia parte da fraternidade universal, ou seja, descendente de Adão e Eva. Mas e na fraternidade consanguínea? Não. Mas a fraternidade espiritual, sim. Uma família problemática, mas graças a Deus, no tempo que ele residiu conosco, perfeito ele não foi, mas procurei tratá-lo como um filho, né? Procurei tratá-lo como um filho, e esse foi o meu acerto com ele. Corrigi até hoje. Ele está lá em Rondônia, andou pisando na jaca por lá, fala comigo, eu puxo a orelha dele, corrijo, certo? Não está residindo comigo hoje. Alguém pode dizer: ah, pastor, mas eu estou dando exemplo do que eu fiz. Não sou melhor do que você, não sou mais pecador, mas também eu não faço da minha casa um puleiro de galinha. Sua quarta bonita. Acho que você entendeu.
O texto está dizendo, querido, que nós precisamos dar prioridade à família espiritual. De sorte que foram batizados, eles assumiram uma aliança, os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, eles agregaram, se tornaram parte da família de Deus. A igreja não é um albergue. A família espiritual, Deus levantou diáconos naquela igreja. Diáconos eu considero como pessoas habilitadas, cheias do Espírito Santo, porque o que tinha de neguinho querendo enganar, por isso tem que ser cheio do Espírito Santo. Naquela época havia uma prioridade a quem? Quem é que estava priorizando? As mulheres judias. Estava tendo uma brasa, ó, passou a sardinha ali, ó. Opa, os diáconos, homens de Deus, para poder fazer aquele trabalho ali. Mas eram pessoas da igreja, pessoas que nós, ao ler esse texto, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe o que é a palavra perseverar? Quer que a gente estende a mão, mas não quer perseverar na doutrina, quer continuar na cachaça? Aí não dá não, meu querido. Isso não é igreja, isso aí é assistencialismo. A igreja, querido, o que está no texto, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, havia comunhão entre eles, havia um relacionamento. No partir do pão e nas... Você estava aqui sexta-feira à noite? Sexta-feira, na quarta-feira à noite, nós teremos outra semi-vigília, vamos dizer assim, pequena, né? Até meia-noite. Nas orações. Isso é família espiritual. Ah, pastor, eu trabalho no outro dia cedo. Se você tem dormido antes das 11 horas, que Deus seja o teu juiz. Porque alguns podem ouvir a oração, mas fica na internet até 1 da manhã. Revela, Jeová. Né? Não pode ficar na igreja, na oração, mas vai para a lanchonete e fica até 1 hora da manhã. Ah, pastor, o direito meu. Claro que é, querido. Mas família espiritual está em unidade. Nesse texto você vê, ó, o que mais aqui? Aliança. Você vê unidade de propósito nesse texto. Você vê concordância de atitudes. Aí agora, querido, sair abrindo porta da igreja e sair, daqui a pouco nós vamos nos tornar o Bolsa Gospel. Não dá não. Fraternidade universal, uma coisa. Fraternidade consanguínea. Jesus está dizendo, olha, não estou abrindo brecha nem para a minha mãe e nem para os meus irmãos. Aqui não tem nepotismo gospel não. Ou é família ou não é. E aqui, querido, continua dizendo, nesse texto mais abaixo, há uma forte comunhão entre esse povo. Eles perseveravam unânime todos os dias no templo. Isso é família espiritual. Nós precisamos priorizar a família espiritual. Isso é um treinamento. Isso não acontece do dia para a noite. O cara saiu do judaísmo e agora ele vem para a comunidade cristã e diz, eita, que povo tem um chamego, rapaz. Termina culto, tem chazinho sim. Para quê? Na sua casa tem chá? Eu acho que tem. Para que esse chazinho? Sabe para quê? Para nós conversarmos. Domingo pela manhã, Bebeto e Dina já estão responsáveis pelo café. Eles mesmos estavam conversando comigo e eles provam do veneno, ou da bênção. E aí, hoje nós tivemos aí a irmã Vandira, né? Valdira. Eu decoro ainda, irmão. Eu vou escrever 50 vezes. A irmã Valdira, carinhosamente, nos preparou o café da manhã. Querido, vai ter aqui, domingo pela manhã, em nome de Jesus, queremos ter banana, melancia, né? Muita gente. Um banquete gostoso, domingo pela manhã, ter um café junto. A Bíblia diz que comiam juntos. Queremos ter refeições juntos aqui também. Almoço. Agora, não é só nisso. Queremos também orar juntos. Ah, pastor, me dá uma preguiça. Ora, bota esse corpito seu de sacrifício santo. Né? E diz aí, apresentar os vossos corpos em sacrifício. Ah, pastor, dá uma preguiça de orar, vem.
Treine. Ah, não dou conta. Ajoelha 5 minutos. Daqui a pouco você está orando 5 horas de joelho. Juntos. Família. Ou você treina aí do céu aqui, ou quando, né, vou fazer uma brincadeira, tá? Ou quando você chegar no céu, você fala assim, que lugar chato. Claro que todo mundo que chegar lá, né, não vai ter essa perspectiva. Claro que ninguém com essa mentalidade vai entrar lá. É só um exagero da minha parte. Né? Querido, comece a treinar isso agora, essa comunhão da igreja. Tá? A comunhão da igreja, eu volto a dizer, não é albergue não, querido. Não é aquela coisa lá vão ter não. Atos capítulo 2, verso 41 em diante, nós entendemos que havia uma organização na igreja. Se dia chegou um camarada aqui na porta, quase que me comove, quase. Pastor, eu estava ali de sair. Porque minha mãe, primeiro disse, eu queria que ao final do culto o senhor fizesse um apelo, porque hoje eu vim à igreja para aceitar Jesus. Isso que bom. Até então eu fiquei na minha. Aí ele começou a contar algo que me comoveu. Nós seres humanos somos assim. Mas eu fiquei em oração, Senhor, não me deixa o inimigo passar rasteira, não. Me dá, eu quero o retorno, se isso é de fato ou. Não é? Sabe o que acontece? Esse camarada disse, meu pai morreu em Goiânia, com a morte do meu pai eu estou quebrando. Pô, pastor, eu vejo que essa vida não vale nada. E foi naquele discurso melodramático. E eu conduído sensibilizado com a dor dele. Disse, meus sentimentos, querido, nós vamos estar orando na igreja por você. Diante da morte do meu pai, eu vi que a vida, vou aceitar Jesus. Na hora do apelo, pastor, no final faz o apelo, eu quero aceitar Jesus. Não vou fazer apelo, né? Vou fazer um apelo. Deus te conforte sua família. Pois é, pastor, meu pai está lá em Goiânia e minha mãe está querendo ir lá para poder velar o corpo, mas eu queria que o senhor pudesse ir com a igreja para arrumar R$50 para a gente. Rapaz, quando ele falou isso, deu vontade de dar uma chapuletada no pé dele. Eu falei, esse cara está pensando que eu sou besta. Eu sou goiano, querido. Pecador. Eu olhei para ele, eu mantive a pose, eu orei. Não, é claro que eu orei por ele. Claro que não deu aquela vontade de bater, isso é exagero também. Eu confesso de coração que não deu vontade de bater. Mas se dá uma dorzinha por dentro, falar, poxa, eu estou sensibilizado com a dor do rapaz, ele me fazendo de babaca. Eu olhei para ele, tá bom, vamos fazer o seguinte. Amanhã você vem à minha casa, vou pegar o meu carro e nós vamos lá na rodoviária, traz sua mãe, eu levo vocês à rodoviária, compra a passagem e marca ela no ônibus, ok? Aí eu percebi que mudou o semblante dele na hora. Ele disse, Falei, que hora que eu passo? Falei, que hora você passa lá amanhã? Ele disse, 10 horas. Eu disse, 10 horas eu te aguardo lá. Você foi? Você foi? Ele também não. E nem esperou terminar o culto, não, da pena. Lembra que eu fiz uma pergunta? Que rapaz que queria aceitar Jesus? Eu olhei, cadê? Ô meu irmão, vê se está escrito trouxa aqui. Olha, nós precisamos. Houve um momento que Jesus falou assim, olha, vocês me seguem por causa do pão que foi dado para encher o bucho de vocês. Mas não foi pelos milagres que vocês viram. Aí Jesus disse, trabalhar e não pela comida que perece. Está no mesmo texto. Claro que a igreja tem que ser solidária com aqueles que estão no contexto, solidária espiritualmente com aqueles que estão indo para a perdição. Agora, dar tiro no pé, não. Se você quer jogar o teu dinheiro fora, fique à vontade. Mas o texto bíblico de Gênesis e Apocalipse, trabalhando de uma perspectiva cristã, a fraternidade é cristã. Jesus não abre brecha nem para sua mãe, nem para os seus irmãos. Ele poderia ter dito, gente, ó, abre alas aí, é minha mãezinha, ó, queridinha da mamãe. E aí cai aqui uma fábula romana. Pede a mãe que o filho, lembra dessa frase? Pede a mãe que o filho atende.
Bota esse texto para eles. Com Jesus, a verdade está escrita e diz assim, olha, Mateus, capítulo 12, 46, finalzinho diz, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí, meu irmão, beleza? Eu disse, meu irmão, por educação até cumprimento. Por educação. Mas irmão de fato, não é nem aquele que foi parido na mesma madre. Pode ser que alguns dos meus irmãos não estejam na eternidade. Digo, pode ser. Não sou melhor do que eles, mas só vai estar na eternidade. Dos 4, nós somos 4 irmãos. Só vai estar na eternidade quem fizer a vontade do Pai. Sim ou não? Sim, é sim. Agora, querido, essa nossa caminhada, ela precisa ser um exercício. Nós devemos fazer o bem a todos, mas com prioridades domésticas na fé. E aí, queridos, a igreja, ela precisa exercitar a fraternidade. O primeiro pilar, qual é? Liberdade em Cristo. Não é uma liberdade francesa, não é uma liberdade da filosofia francesa, é liberdade em Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é uma liberdade filosófica, é uma liberdade espiritual. O segundo pilar fala da igualdade em Cristo, no reino de Deus, em Cristo, no amar, na fé, ou seja, Deus